sentar-se. Graça e paz, meus irmãos, nós louvamos ao Senhor, porque se passaram-se mais um mês da nossa última ceia, e estamos na primeira ceia com o múltiplo culto. Então, verdadeiramente, nós vamos, amanhã depois, termos que repensar algumas coisas, porque de repente não vamos ter mais condição de fazer ceia apenas pela manhã. Então, nos ajude em oração para que Deus nos dê a estratégia certa, a forma correta de como agirmos, como procedemos. Mas louvado seja Deus pelo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E essa manhã eu gostaria de compartilhar com você um texto que se encontra no livro de Gênesis. Você recebeu um informativo aí, onde está Deus quando você precisa dele? Então não falte ao culto hoje à noite, você vai descobrir isso. Se você está achando que Deus está distante, alienado, longe, ou você não percebe a ação de Deus, hoje à noite você é convidado a se fazer presente e perceber a forma como Deus trata na vida dos homens e das mulheres. Mas hoje eu queria falar com você um texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 49. É o penúltimo capítulo do livro de Gênesis. 49. Vamos ler o verso, capítulo 49, vamos ler o verso 22 ao 25. Diz assim: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênção das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. Todos nós buscamos termos uma vida bem-sucedida. Todos nós queremos ser pessoas triunfantes. Todos nós gostaríamos, desejamos, buscamos sermos realizados na vida, na nossa caminhada, familiarmente, profissionalmente falando, nos nossos relacionamentos, ver os filhos dos nossos filhos serem abençoados. Essa é a grande verdade. Todos nós queremos ser pessoas bem-sucedidas. Quando esse texto está acontecendo, quando esse texto está se referindo à época em que Jacó pronuncia essas palavras a respeito de José, José era um homem dos seus 30 e poucos anos, talvez um pouco mais, mas ainda era jovem, e ele ocupava o segundo lugar na hierarquia do Egito. O Egito era, na época, os Estados Unidos da América eram hoje. Ele era o segundo homem, ele era o secretário de Estado, ele era o cara que resolvia tudo. Então ele tinha uma grande posição social, ele era bem resolvido financeiramente, ele era casado, bem casado, já tinha os seus 2 filhos. Ele tinha uma vida triunfante, bem-sucedida. Se alguém olhasse para José, diria assim: eu quero ser como esse cabra aí quando eu crescer. Eu quero ser bem-sucedido como esse homem. Ele era um homem amado, admirado. Não era simplesmente ter uma função, porque existem alguns políticos, existem alguns estadistas que estão numa função, mas o povo o odeia. O povo simplesmente o engole, o atura. Mas o caso de José era diferente. Seria tipo alguma pessoa que adquiriu uma posição e tem um carisma, uma graça tão grande que o povo todo o admira, o ama. Era o caso de José. E aqui nós estamos observando as últimas palavras de Jacó, seu pai. Seu pai já estava velho. E um pouco antes dele morrer, o patriarca Jacó convocou seus 12 filhos. Jacó tinha 12 filhos. E ele pediu que seus 12 filhos viessem ao redor da sua cama. E ele então ali, olhando, olho no olho de cada um dos seus filhos, ele fez uma síntese breve da vida de cada um deles, baseado no nome deles, na história deles e da personagem que eles se tornaram, dos homens que se tornaram. E não apenas olhando o passado, mas ele predispondo uma bênção para o futuro.
E o que nós estamos olhando aqui hoje é o que ele disse a José. É uma linguagem poética, é uma linguagem que revela uma profunda emoção. Não foram palavras ditas simplesmente, mas Jacó, naquele momento, falou algo que veio de Deus e do seu coração de uma maneira bem clara. Então é um texto extremamente instrutivo para mim, para você, para nós. É um texto extremamente inspirador para nós. Por isso eu queria que você percebesse nas palavras tocantes de Jacó que existem algumas características na vida de uma pessoa bem-sucedida. Existem algumas características na vida de um homem e de uma mulher triunfante. Queridos, como igreja, nós queremos ser uma igreja que triunfa. Quando eu falo de igreja que triunfa, eu não estou falando da igreja de Jesus, universal. Essa vai triunfar de um jeito ou de outro, mas eu estou falando como igreja local. Igreja local é o reflexo da consciência que os seus membros têm da vontade de Deus para as suas vidas. Quando a gente lê no Apocalipse as cartas às 7 igrejas, a gente percebe que algumas igrejas, com o passar do tempo, perderam a visão. Deus continuou sendo o mesmo, a igreja continuou sendo a mesma, mas as igrejas locais perderam a compreensão do tempo que viviam e se distanciaram, se esfriaram. Nós não queremos ser assim, como Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Estamos há 33 anos nessa caminhada e queremos que Deus nos dê tantos quantos forem os anos até que Ele venha, mas que sejamos reconhecidos pelo Senhor como uma igreja que busca, como uma igreja que quer, como uma igreja verdadeiramente que está inserida no contexto da vontade de Deus. Uma igreja bem-sucedida, triunfante em relação a cumprir a sua missão e o seu chamado. Mas não apenas como igreja, cada um de nós, cada um de vocês, precisamos, desejamos e gostaríamos de ter uma vida triunfante, bem-sucedida. E esse texto nos mostra que a vida de um homem e de uma mulher, para ser bem-sucedida, ele tem algumas características. E a primeira, a gente percebe no verso 22, quando ele diz: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Gente, a primeira característica da vida de um homem e de uma mulher bem-sucedida é que ela é definida por dar frutos, por produzir frutos. Ele está olhando para José e está dizendo: José, você produziu frutos a sua vida toda. Inclusive, ele disse que é uma árvore frutífera junto à fonte. A fonte era um lugar onde diariamente as pessoas iam buscar água, e ao mesmo tempo que iam buscar água, encontram uma árvore, e nessa árvore existe frutas. Então ele está querendo dizer que essa árvore, além de se alimentar da água pelas suas raízes, ao mesmo tempo ela também proporciona que as pessoas encontrem alimento em si. O que Deus está querendo dizer com isso? Que as nossas vidas precisam produzir frutos. E observem a linguagem poética que ele diz: e os seus galhos se estenderam para o outro lado do muro. Os seus galhos se estenderam para além do muro. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a nossa vida deve ser uma vida frutífera não apenas para os que estão ao nosso redor, não apenas para os que fazem parte do nosso convívio, não apenas para a nossa família, mas nós precisamos produzir frutos além do muro. Você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa agradável, você é uma pessoa generosa, você é isso tudo, mas do lado de cá do muro. José era uma pessoa que os seus galhos, a sua produção, o gerar frutos, era para o lado de lá. Gente, nós como igreja precisamos entender e compreender que a razão de sermos igreja não é a gente estar cuidando um do outro, dando tapinha nas costas um do outro. Nós precisamos produzir frutos aqui, mas além dessas 4 paredes. Essa é a verdade. E quando a gente começa a olhar para a vida de José, a gente percebe essa justificativa. A gente começa a perceber que essa descrição, ela cai como uma luva perfeita sobre a vida de José. Ele começou ajudando seu pai a cuidar do gado, dos animais. Ele era prestativo. Os seus irmãos ficaram indignados com ele e o prenderam e depois o venderam como escravo e ele foi para a casa de Potifar. E lá em Potifar, ele poderia ser um escravo rebelde. Ele poderia ser um menino teimoso. Ele tinha aproximadamente 13, 14, 15, no máximo 17 anos.
segundo os entendidos. Ele podia dizer assim, eu vou me embirrar, e já que eu estou aqui, eu sou filhinho de papai. Mas lá na casa de Potifar, ele começou a dar frutos. Ele deu prosperidade à casa de Potifar, em uma situação que não foi desejada. Você está começando a perceber que Deus está dizendo a mim e a você que nós precisamos produzir frutos, não importa a circunstância. Ali na casa de Potifar, a mulher dele fica apaixonada por ele e tenta ter um momento com ele. E ele disse, não, que é nada. Ela fica indignada, inventa uma mentira e ele acaba indo para a cadeia. Lá na cadeia ele poderia dizer, quer saber de uma coisa? Eu fui bonzinho. Ainda ontem eu ouvi uma pessoa dizendo assim, estão pensando que vão montar em cima de mim? Eu já mostrei o que eu sou, o que estão pensando? Mas José vai para a cadeia, e lá na cadeia ele se torna o administrador da prisão do rei. Lá na cadeia ele produz frutos. Nós percebemos que eles produziam frutos até mesmo na cadeia. De repente, lá na cadeia, alguém se lembra que ele estava atrás na presença de Faraó e ele acaba sendo servo do Faraó. Gente, ele administra um reino, uma nação poderosa, não pensando em si, mas pensando nos interesses do que era bom para a nação. Ele produziu frutos. E isso é tão verdade que quando a fome chega e se aproxima daquela terra, e a família de Jacó, que era a família de onde viria o Messias, pode simplesmente morrer porque não tem alimentos. José é o instrumento de Deus para preservar aquela família. Por quê? Porque uma vida de um homem e de uma mulher que querem ser bem-sucedidas, bem triunfantes, precisam produzir frutos. Por isso eu digo a você que a verdadeira grandeza da nossa vida consiste naquilo que nós servimos aos outros, naquilo que nós produzimos na vida de outras pessoas, o tanto quanto eu e você servimos. Nas palavras de Jesus, registrada por Marcos, ele diz, pois nem mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Você quer ser uma pessoa triunfante? Você precisa produzir frutos. E esses frutos precisam passar para além de lá do muro. Não apenas aqui com os queridos, com os legais, com os da família, mas para além do muro. Talvez lá naquele emprego, talvez lá naquela situação. Essa é a verdade que a gente aprende com esse homem. Então a vida de um homem e de uma mulher bem-sucedida é caracterizada por produzir frutos. Que tipo de frutos temos produzidos? Como igreja, estamos em um múltiplo culto, não porque queremos simplesmente ter mais atividade. Não. Queremos que você produza frutos se envolvendo em um ministério ou outro da igreja. Mas, acima de tudo, queremos que esses frutos alcancem as pessoas que estão do lado de fora, que conheçam o poder de Deus para as suas vidas. Mas não apenas isso, o verso 23 diz que a vida de um homem, além de um homem e uma mulher bem-sucedido, triunfantes, não se caracteriza apenas por dar frutos, mas percebam que diz no verso 23, e com rancor arqueiros o atacaram, atirando-lhes flechas com hostilidade. Gente, as árvores que produzem frutos, já diz um ditado, são as que mais levam pedradas. Aqueles que produzem frutos são aqueles que mais são atacados. Jacó está dizendo com rancor. Alguns arqueiros deliberadamente atiraram-lhe flechas com hostilidade. José aqui ele é descrito como uma vítima de ataques traiçoeiros. Então a característica da vida de um homem e de uma mulher que são bem-sucedidos, que vão ser bem-sucedidos, são triunfantes, é que ela é definida porque ela está num constante conflito. A sua vida enfrenta um constante conflito, ela sustenta durante toda a sua existência um conflito. Essa é a realidade. E isso muitas vezes lhe traz sofrimento, isso muitas vezes lhe traz dor, muitas vezes isso lhe traz dano, prejuízo. Essa é a realidade. E quando você olha para a vida desse homem José, a gente percebe que ele foi uma pessoa bem-sucedida. Quem olha a história dele lá, segundo do reino do Egito, um homem belo, forte, com uma boa família, bem posicionado, saudável, um homem querido, admirado, um homem que tinha intimidade com Deus, não percebe que ele enfrentou durante toda a sua vida conflitos.
E o primeiro conflito começou lá dentro de casa, com a inveja na sua família, com problemas dentro de casa, com seus irmãos. Mas a maneira como ele reagiu. Gente, às vezes nós pensamos que sermos bem-sucedidos, sermos triunfantes, termos uma vida com Deus, vai nos isentar dessa realidade, mas não. Ali estava ele dentro da sua casa, sofrendo com a inveja, com a hostilidade. Ali estava ele enfrentando a solidão de ser jogado em uma cova, ser jogado em um poço, em uma cisterna, longe dos seus pais. Ali estava ele sendo lançado, vendido como um escravo por uma tribo de ciganos, de nômades, que o colocaram numa cadeia, prenderam seus pés, as suas mãos e o venderam num mercado de escravos. Ele estava enfrentando a solidão, a hostilidade, mas mesmo assim ele continua produzindo frutos. Por que será que eu e você temos a tendência de acharmos que só precisamos produzir frutos bons quando tudo está legal? Me tratam bem, eu sou legal. Está tudo bem, eu sorrio. Se ninguém pisar no meu calo, eu até posso ser legal. Por que eu e você temos essa tendência? Nós percebemos que José entendeu que a vida de um homem e de uma mulher que quer ser vitorioso, ela sempre vai estar numa tensão. Ela sempre vai estar em um conflito, porque nós, meus irmãos, nós estamos lutando contra o mundo, contra a nossa própria carne e contra o diabo. Então, nós estamos enfrentando uma nossa natureza. Todas essas questões José enfrentou. Ele lutou contra a sua natureza, ele lutou contra a influência do mundo, a cultura do mundo e contra a ação do diabo na sua vida. Quando ele vai para a casa de Potifar, ali ele tem que ter um conflito com a tentação sexual. Gente, ele era um menino. Ele era um jovem belo. Mas mesmo assim, ele soube lidar com esse conflito. Mesmo assim, ele soube lidar com essas situações. Ele foi caluniado. Ele não quis ter uma relação sexual com a sua patroa. E a sua patroa disse que ele tentou agarrá-lo. Foi uma mentira deslavada, foi uma calúnia. Mas mesmo assim, ele soube lidar com isso. Ele vai para a cadeia. E lá na cadeia ele começa a administrar a cadeia, ele começa a fazer as coisas e 2 pessoas vão para a cadeia, o padeiro e o copeiro do rei, do faraó. E os 2 têm um sonho. E eles contam os seus sonhos para José. E José disse para o padeiro, olha, tia, esse sonho significa que o faraó não vai te perdoar e vai te matar. Vamos cortar a tua cabeça. Já você, copeiro, o sonho que você teve significa que o faraó vai reconhecer que você é inocente e vai te exaltar. Não levou muitos dias, o padeiro foi morto e o copeiro voltou. E daí José disse para o copeiro, quando você estiver lá na presença do faraó, do rei, você fale de mim para ele. Ele disse, não, pode ficar tranquilo, se isso acontecer, é verdade. O cara foi liberto da prisão, foi para o faraó e nunca mais se lembrou de José. José continuou na cadeia. Como você produz frutos quando você é alvo de ingratidão, de calúnia? Como você lida quando as pessoas... Mas ele é meu filho, ele tinha que me respeitar. Ela é minha esposa, devia agir assim. Ele é meu esposo, devia fazer assim. Ele é meu pai, devia ser assim. Ele é meu amigo, devia fazer assado. Mas ele é irmão da fé e devia fazer assim. Ele é o meu colega, ele é meu amigo, ele é meu sócio, ele é isso, aquilo. Como você age? Com a calúnia, com a ingratidão. Como você lida com isso? A gente percebe que José sempre viveu sobre essa tensão de saber lidar com a ingratidão, com a calúnia, com a solidão, com a difamação. Mas agora ele cresce, agora ele é exaltado, agora sim vai se manifestar o que ele é. Eu não me lembro quem foi o famoso aí que disse, você quer saber como é a pessoa, dê-lhe poder para ela, dê autoridade para ela, e vai revelar o que ela é. Gente, o que tem de gente que a gente diz, o poder subiu para a cabeça, a autoridade subiu para a cabeça, se revela o que é. Quando não tem nada, quando não pode nada, ele é até uma pessoa legal.
Ele até diz assim, não, não doeu, não foi nada, ele até sorri. Mas quando ele tem poder na sua mão, coitado daquele que cai na mão dele. José, de uma hora para outra, sai da masmorra e no mesmo dia ele é colocado como segundo homem no Egito. Ele podia olhar agora para esse copeiro e dizer assim, cara, tudo bem, eu não vou acabar com a tua vida não, mas eu vou transferir você lá para Conchinchina. Você vai ser copeiro lá na Conchinchina, seu infeliz. Não, eu não estou pegando o teu pé não, mas é que nós estamos aqui numa reengenharia aqui na nossa administração. Ele podia ficar totalmente insensível, mas ele soube lidar com a tensão do poder. Tem gente que começa a ter um pouquinho mais de dinheiro, e quando eu digo pouquinho, é pouquinho mesmo. Mal conseguiu comprar um carro 0 km e ainda está pagando em 49 prestações. Mas ele já desce do carro, ele já olha para os outros carros. Ele já não se mistura mais. Eu vou ter que até mudar de grupo de crescimento, porque lá naquele meu grupo de crescimento só tem pelado. Vocês estão rindo? José soube lidar com a tensão de ter poder, com a tentação, com a vontade de fazer vingança. Agora os dias se passam e os seus irmãos aparecem diante dele. Aqueles mesmos irmãos que o venderam, aqueles mesmos irmãos que o injuriaram, aqueles mesmos irmãos que fizeram que ele passasse por todas essas coisas, e ele os tinha nas mãos porque eles não o reconheceram. José agora era como se fosse um egípcio, totalmente mudado, transformado, os seus irmãos não o reconheceram, e ele poderia se vingar. Por isso eu quero que você entenda uma coisa, quem quer ter sucesso na sua vida, precisa entender que você vai estar em constante conflito com aquilo que quer destruir a sua vida, com aquilo que quer lhe afastar do projeto de Deus. E isso é uma coisa que não acaba nunca. Nunca. Nós vamos sempre ter um conflito nas nossas emoções, o nosso coração vai sempre tentar nos levar a sairmos do projeto de Deus. O sistema, o mundo sempre vai tentar nos fazer cobiçar com os olhos, desejar com os olhos, almejar com os olhos aquilo que não é para nós. Nós precisamos entender que o diabo vai fazer de todas as coisas para que eu e você sejamos afastados da vontade de Deus. Por isso, eu e você precisamos aprender que a característica da vida de um homem e de uma mulher bem-sucedido não é a ausência do conflito, a ausência dessa tensão, pelo contrário. Se nós ficarmos soltos, livres, desoprimidos, por essa pressão má, a vaca já foi para o brejo. Porque essa é a verdade. Mas nós percebemos que a vida de um homem e de uma mulher bem-sucedida não é apenas porque é frutífera, não apenas porque enfrenta conflitos, tensão durante a sua vida, mas o verso 24 e o verso 25 diz que ela é definida pelo poder que recebe de Deus. Mas o seu arco permaneceu firme. Ele foi assediado, ele foi atingido por seus arqueiros inimigos invejosos, mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços ficaram fortes, ágeis a atirar. Por quê? Pela mão poderosa de Jacó, do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai. Isso significa que no meio de todos os seus conflitos, José foi apoiado por Deus. Em meio a todos os seus conflitos, ele percebia a poderosa mão de Deus sobre a sua vida. Ele reconhecia isso, que a sua mão era fraca, que a sua mão não poderia, ele não poderia manter esse conflito se Deus não estivesse agindo na sua vida. E você percebe isso nitidamente quando ele fala, quando ele vivencia esses momentos que acabei de falar. Quando ele estava lá na solidão, daquela calúnia do buraco da vala, onde os seus irmãos o tinham lançado ali, onde ele estava totalmente derrotado, ele diz, a Bíblia diz, o Senhor estava com José. Em meio àquela crise toda de solidão, de calúnia, de difamação, de mal, ele estava na presença de Deus.
O texto nos diz que quando ele foi assediado pela mulher de Potifar para ter uma oferta sexual, ele disse: como eu faria isso ao meu Deus? Como eu faria isso com o meu Deus e com o meu Senhor que me confiou todas as coisas deles, exceto você que é a mulher dele? Sabe o que é isso? Isso se chama temor a Deus. Às vezes a gente confunde temor a Deus. O que é temor a Deus? Temor a Deus é honrar a Deus e obedecê-lo. Quem teme a Deus, honra a Deus. E sabe que quando obedece, isso está honrando a Deus. Meus irmãos, eu fico impressionado, cada vez mais eu fico escandalizado com o cristianismo água com açúcar. As pessoas chegam a dizer que estão orando para ver o que Deus vai dizer. Elas estão vivendo uma vida de perna para cima. Elas estão com a maior cara de pau, vivendo deliberadamente no pecado, e estão orando para ver o que Deus vai dizer, o que Deus vai fazer. Eu estou pedindo para Deus tirar ela da minha vida. Eu estou pedindo para Deus tirar ele da minha vida. Eu estou pedindo para Deus nos dizer o que a gente vai fazer. E estão vivendo no erro, no pecado. Bote uma coisa na sua cabeça. A única oração que Deus ouve de uma pessoa deliberadamente em pecado é a oração de arrependimento, pedindo perdão. Semana passada ainda falei de Davi, e Davi continuou tocando a sua vida como rei. Davi continuou vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecido. Ele orava, deveria orar, mas Deus não ouviu a sua oração enquanto ele não disse: eu pequei contra o Senhor. José venceu todas as tensões, todos os conflitos que ele enfrentou, porque a mão do Senhor estava com ele, porque ele tinha temor a Deus. Como eu vou pecar contra o meu Deus, ele dizia. E não pecou. Ele venceu as tentações do poder. Quando ele estava lá em cima, na glória, por que o nariz dele não empinou? Por que ele não ficou olhando assim para as outras pessoas? Porque ele sabia que ele estava naquele lugar, porque foi Deus que o colocou. Há 2 semanas atrás eu ouvi uma expressão que eu já tinha escutado, mas não me lembrava mais, de um pastor que disse que ele era como um jabuti colocado em cima de uma árvore, como uma tartaruga colocada em cima de uma árvore. Quem olha um jabuti em cima de uma árvore sabe que aquele jabuti não chegou ali por suas próprias forças, que alguém colocou o jabuti. José estava dizendo, José tinha consciência: se eu estou aqui, eu sou um jabuti em cima da árvore, o Senhor me colocou. E se eu sei que foi o Senhor que me colocou, isso não me deixa pomposo, não me deixa arrogante, isso não me deixa ser influenciado pelas tentações do poder, do dinheiro, da glória, da fama. Eu não fico snob, eu não fico metido, porque ele tinha consciência de que Deus o havia colocado ali. E quando ele foi tentado pelo desejo de vingança, de se vingar dos seus irmãos que agora estão na sua presença, ele superou essa tentação devido ao temor de Deus no seu coração. E ele disse aos seus irmãos: eu sei que vocês quiseram o meu mal. Eu sei que vocês quiseram me prejudicar. Eu sei que vocês me azararam, vocês me detonaram. Mas eu também sei que Deus do mal tirou o bem. E ele usou isso para transformar a realidade de toda a nossa família. Ele tinha essa consciência. Ele tinha a certeza de que o triunfo, o sucesso sempre depende de Deus. Será que eu e você temos essa consciência? Será que eu e você percebemos essa verdade? Gente, por isso eu digo a você, nós queremos como igreja sermos bem-sucedidos. Nós queremos ser uma igreja triunfante. Se você quer ser bem-sucedido na sua vida familiar, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, no seu ministério, você precisa aprender com José. Você precisa ser uma pessoa que produz frutos. Frutos que se estendam para além do muro. Frutos que onde todas as pessoas possam encontrar em você. Algo que traga vida, algo que renove, algo que traga alento, uma mensagem de esperança. Realmente você é um instrumento, nós somos um instrumento de esperança de Deus nesse mundo. Nós precisamos aprender que enquanto estivermos aqui, estaremos em constante conflito e tensão. Tem gente que acha que se fizer uma oração, que se fizer um curso, que se fizer não sei o quê. Gente, aqui não é o céu, não. Nós não estamos no céu ainda.
Nós vamos estar em tensão. José teve essa tensão, enfrentou essa tensão e continua enfrentando essa tensão. Por isso, reconheça a sua própria incapacidade. Nós precisamos reconhecer a nossa própria incapacidade de sermos pessoas bem-sucedidas. Nós precisamos nos submeter, sem nenhuma reserva, à vontade de Deus, à soberania de Deus. Nós precisamos deliberadamente nos entregarmos ao Senhor e confiarmos na fidelidade de Deus para cumprir as suas promessas para com as nossas vidas. E eu pergunto a você, você está disposto a fazer essas três coisas? Você está disposto a reconhecer a sua incapacidade? Você está disposto a se submeter a Deus? Você está disposto a confiar totalmente na fidelidade de Deus para cumprir aquilo que Ele estabeleceu? Somente assim nós seremos bem-sucedidos. Vamos orar? Pai, nós te damos graça, porque é possível viver uma vida bem-sucedida, é possível viver uma vida triunfante. Mas agora eu te peço em nome de Jesus, que possamos como igreja, como cristãos, produzirmos frutos. Que agora o Teu Espírito Santo fale a cada coração e que ele perceba se ele está produzindo frutos. E esses frutos precisam ir para além do muro. Não pode ser só frutos para a sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu lar, só para os seus amigos mais chegados. Mas Deus nos chamou para irmos além. Nós precisamos entender que constantemente vamos estar enfrentando, Senhor, situações de tensão. Mas que nós possamos estar tomados pelo temor do Senhor. Guarda a nossa boca, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Nós reconhecemos que se existe graça, poder, se temos alguma coisa, se alcançamos alguma coisa, é porque o Senhor tem agido nas nossas vidas. Então, em nome de Jesus agora, fala ao coração dos Teus filhos, fala aos nossos corações e dá-nos graça, para que em tudo o Teu nome seja glorificado, para a honra, para a glória do nome de Jesus. Os diáconos podem se preparar para a ceia. Vamos ler o texto de Coríntios. Paulo, Coríntios 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Se você está conosco nessa manhã, e você não é membro da Filadélfia, mas você é batizado em uma igreja evangélica, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, você examine-se a si mesmo e tome da ceia. Mas se você não é batizado por imersão, na forma conforme a Bíblia diz, nós recomendamos a você que não participe, mas isso fique a seu critério. Nós, como igreja de Jesus Cristo, entendemos que Deus nos chamou para fazermos parte da comunhão. Então você vai receber o seu pão, você vai receber o seu cálice e você aguarde, para depois todos nós juntos comermos o pão e bebermos o cálice juntos. Então você pegue o pão na mão, o cálice na mão e aguarde, até todos estarem servidos.
Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor Jesus, porque a ação de Deus, o poder de Deus está manifesto sobre as nossas vidas. O Senhor tem nos chamado para vivermos uma vida em abundância, uma vida triunfante, apesar de todos os conflitos, de todas as tensões. E agora nós te pedimos, Pai, que esse pão, que esse vinho, sejam vida nas nossas vidas, saúde, e que verdadeiramente nos traga a consciência de que Deus em nós é esperança, que a nossa vida, a nossa consciência possa estar em paz diante de Ti. E se porventura existe alguma coisa que prejudique essa paz, que possamos ser tomados de temor ao Senhor, o desejo, a disposição de honrar a Ti em tudo que somos, em todas as circunstâncias, para a honra, para a glória do nome de Jesus, o nosso Deus. Amém? Aleluia. Receba então o pão e o cálice. Segure na mão. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente
para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Nós te louvamos, Jesus. Porque tu destes a tua vida naquela cruz, pela minha vida, pelas nossas vidas. E esse pão, representa o corpo de Cristo, que foi moído pelos meus pecados. E ele tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo partido por vós. Comei-o todos em memória de mim. Comamos. Jesus, o teu sangue foi derramado naquela cruz. Ele verteu, tocou o solo. Foi o preço pelos meus pecados. E ele purifica as nossas vidas e nos torna mais alvos do que a lã, do que a neve. Aleluia. Nos cobre, nos purifica. Aleluia. E que nós venhamos a viver uma vida, Pai, que não pise nesse sangue. Que não, Senhor Jesus, faça pouco caso desse sangue, do alto preço que foi pago para vivermos uma vida de santidade ao Senhor. Que agora, ao participarmos desse cálice, tenhamos consciência do alto preço que foi pago. E ele, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é uma nova aliança no meu sangue. Bebei-o todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Bebamos. Pai, muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez participarmos do pão e do vinho nessa terra. Sabemos que em breve tu has de vir, Pai, e estarás estabelecendo as bodas do Cordeiro. Aleluia. E eu quero estar lá, nós queremos estar lá como igreja de Jesus. Então nos ajuda a vencer toda a tensão, todo o conflito deste mundo. Que a nossa vida seja uma vida triunfante, bem-sucedida como foi a de José. Guarda a nossa vida, sustenta a nossa vida, dai-nos a tua graça. E o que depender de nós, nós queremos estar diante de ti, para a honra, para a glória do nome do nosso Deus. Aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor. Você está com o copo na mão? Olha, bater lá. Isso. Você pode assentar-se, por gentileza. Depois você pode descartar o seu copinho lá no... Deus abençoe. O pastor Joel está com a palavra. Amém. Barriga de gaúcho e cabeça de nordestino. Gente, quero colocar algumas coisas para vocês bem rápido. Sexta-feira agora, dia 11, através de uns projetos que a igreja tem com a parceria com Guiné-Bissau, está chegando, à meia-noite, o Antoninho de Jate. Ele é da aldeia, ele é da aldeia de Jate, ali, e o pai dele é o chefe, é como o rei da aldeia. Na cidade onde a gente tem essa parceria, onde tem criança trabalhando, onde tem os irmãos trabalhando ali, onde está a missão. Então, este menino vai vir vai ficar 2 anos aqui em Canoas, morando em Canoas, vai estar vai estar estudando, depois, terminar o estudo, volta para o país dele para ajudar aquela nação. Então, gostaria que vocês orassem pelo Antoninho, não é, que Deus dê graça a ele para que ele possa se ambientar com a nossa cultura aqui e que vocês amem ele, amém?
Louva a Deus com palmas. É um projeto da igreja. E olha, nós temos uma parceria com o pessoal também, sabe de onde? Do Nordeste. Eu não ouvi quem fez o ui aqui. Eu amo de novo, isto. E teve, há um tempo atrás, teve uma equipe lá trabalhando, ajudando, inclusive até vi uma foto do pessoal ali. E é o pastor Ronaldo e a Joana, bem em Pernambuco, bem no interior do Nordeste. E está indo um grupo para lá. Um grupo de irmãos daqui, da nossa comunidade, 13 pessoas, gente, 13 pessoas. Mas antes, vocês vão ver um vídeo. A igreja tem ajudado financeiramente este casal por um tempo e está ajudando. É uma ajuda razoável para que eles permaneçam naquele lugar, para que haja a manifestação do poder de Deus naquele lugar, da palavra. Eles estão ajudando. Então vamos ver um vídeo agora aí. Vamos lá. Ok, pessoal, nós estamos aqui para deixar um agradecimento para toda a Igreja Batista Filadélfia em Canoas, na pessoa do pastor Gilberto, do pastor Joel, dos irmãos e amigos que já estiveram aqui, eu e o Ronaldo. Estamos felizes e gratos porque, mais uma vez, esse ano vamos estar recebendo irmãos aqui da igreja para estarem conosco no trabalho da ONG Pão é Vida, do Sertão Nordestino e no Agreste de Pernambuco. E também para dizer que nós queríamos deixar uma palavra para a igreja, agradecer pelo apoio. Soubemos que fomos incluídos aí no quadro de missionários apoiados pela igreja e isso alegra o nosso coração, pois só quem está aqui sabe quais os desafios do cotidiano de uma missão aqui no Nordeste, no interior do Pernambuco, onde estamos trabalhando. Ok, então, muito obrigado, pastor Gilberto, muito obrigado, Joel, muito obrigado, Igreja Batista de Canoas, que nos acolheu com tanto amor, com tanto carinho nesse tempo, e estamos muito agradecidos, claro, a Deus e aos irmãos por se juntarem a nós no nosso sustento missionário aqui. E eu gostaria de passar a notícia para os irmãos aí de Canoas que a igreja rural lá em Manari, Inajá, ali na área rural, está nascendo. Nós estaremos batizando nos próximos dias aí cerca de 20 pessoas, né? Então, assim, estamos muito felizes com o nascimento da primeira igreja, literalmente rural. É uma área que alguns irmãos aí da igreja tiveram o privilégio de estar trabalhando ali conosco, né? E então está nascendo mesmo a igreja agora, em definitivo, sendo organizada, e o trabalho está crescendo, né? Estamos com missionários trabalhando aí. E eu gostaria de deixar para a meditação da igreja aí, dos irmãos, a passagem bíblica de João, capítulo 4, a partir do verso 35, onde o Senhor Jesus nos diz o seguinte: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de starte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Não é isso, irmãos. Estamos aqui em cumprimento da palavra de Deus. Não podemos dizer que a nossa vida tenha sido fácil ou esteja sendo fácil, mas temos a plena certeza que estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar para nós. E através dessa atitude dos irmãos, está ficando aí provado, confirmado que Deus cuida de nós. Muito obrigado. Deus abençoe a visão missionária da Igreja Batista de Canoas. Estamos aguardando vocês aqui em julho. Isso mesmo. Organiza a galera e vem-se embora para o sertão. Isso mesmo. Valeu, um abraço, irmãos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém. Então essas 13 pessoas vão estar ali trabalhando, vão estar trabalhando com criança, vão passar filmes, vão fazer teatro, vão estar ajudando eles ali, vão pegar no pesado também, né? E eu gostaria de chamar essas lindas pessoas, que é uma experiência extraordinária do que Deus está fazendo na vida deles e dos seus familiares e na vida da igreja também. Vamos chamar aqui o irmão César, a Deise, a Júlia, essa é uma família toda. Vamos louvar a Deus com palmas, porque
Pode vir, traga a família também. Vem com a família, isto. Olha a família. Também vamos chamar o João e a Valéria. Pode estar com a gente aqui, vamos lá, João. A Cíntia, a Gabriela, onde está? Vem, Cíntia. Vem, Gabriela também. Louva a Deus, em nome de Jesus. A Marta. Gente, o Davi liberou a Marta. A Marta e a Larissa, vem. Cadê a Marta, Larissa? Vem com a família. Vocês podem vir com a família também, se estão por aqui. A Daniela e a Marina, onde estão? É a segunda vez que eles estão indo. Cadê a Dani? Olha lá, a Dani. Vem, Dani. A Eronita também. Onde está a Eronita? Vem, Eronita, aqui. Deus abençoe também a Eronita. Os familiares podem vir junto, pode vir. Vamos estar orando junto aqui. Convidar os pastores para estar com a gente aqui, para nós estar orando. Está entendendo? Este é um projeto de Deus. E a Daniela e o Fábio. Onde está o Fábio? Eu não chamei o Fábio? Gente, onde está o Fábio? Eu me esqueci do Fábio. Fábio, vem com a família aqui, louvamos a Deus com palmas. Isto. A Daniela e o Fábio estão na liderança deste grupo. Eles vão ficar lá mais ou menos 10 dias, vão estar ajudando, bem no interior mesmo, e vão ver qual é a experiência deles lá. Amém, igreja? Fiquem em pé agora, que eu gostaria que vocês ficassem em pé. Eu gostaria que você levantasse a tua mão para cá, o pastor Gilberto vai estar orando junto com os pastores. Vamos chamar os pastores para estar aqui, abençoando a vida deles. Pode vir, filhas. Já estão aqui? Então vamos lá. O pastor vai conversar alguma coisa. Vamos orar, e eles são obrigados a ir lá, representar bem a Igreja Filadélfia, os gaúchos, comer buchada de bode, certo? Ninguém pode fazer cara feia. A Bíblia diz que vai no lugar e tudo que for servido tem que comer, porque senão é pecado, certo? E acima de tudo, produzam frutos do lado de lá do muro. Aleluia. Você já tem produzido frutos aqui. E se você não sentir no seu coração, em janeiro, nas suas férias, você pode. Isso é um projeto de férias missionárias. Qualquer pessoa pode fazer parte do projeto de férias missionárias. Em janeiro nós vamos ter férias missionárias no interior do Rio Grande do Sul e para onde você tiver disposição de ir, certo? Ore a Deus e estabeleça esse propósito no seu coração. Vamos orar. Pai, te damos graça por cada homem, por cada mulher, por cada menino, cada menina aqui presente. E te pedimos agora a graça do Senhor. Eles estão dispostos a ir e sabem e reconhecem, nós reconhecemos que se o Senhor não for com eles, vã será todo o trabalho. Mas o Senhor tem estado conosco, a presença do Senhor tem nos sustentado. Então que eles sejam bênçãos naquele lugar como tem sido aqui. Que eles possam verdadeiramente aliviar a dor, aliviar a necessidade, levar uma mensagem de esperança a um povo sofrido, tanto materialmente falando, espiritualmente, emocionalmente falando. Dá graça, sustenta, guarda, livra de todo mal. E que eles sejam instrumento de Deus. Coloca no coração de toda a tua igreja essa disposição missionária. Queremos ganhar o nosso estado, nossa nação, o mundo para Jesus. Queremos produzir frutos do lado de lá do muro, para que o nome do Senhor seja glorificado. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Aleluia.